A palavra do Senhor é lâmpada, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. E a intenção aqui é a gente falar sobre o livro de Neemias, que nós estamos expondo continuamente. E hoje nós leremos o capítulo 5. Vou pedir aos irmãos que fiquem de pé para que nós façamos a leitura integral do capítulo. A versão que nós utilizamos aqui na Presbiteriana, em toda a IPB, é Almeida, Revista Atualizada. E eu vou conduzir aqui a leitura. Neemias, capítulo 5, diz assim: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles. Nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Deus demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as vossas terras, as vossas vinhas, os vossos olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: Restituir-lhes-emos, e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que se fariam segundo prometeram. Também sacudiu meu regaço e disse: Assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: Amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor a Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, a terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto eu fiz a esse povo. Amém, irmãos? Os irmãos podem vos assentar. Algumas pessoas dizem por aí, ainda hoje, em pleno século XXI, sabe-se lá por quê, que a Bíblia é um livro que não fala de política. A Bíblia é um livro que só fala sobre salvação. A Bíblia só está preocupado em mandar as pessoas para o céu. Hoje em dia, muita gente acha, Marli, que a Bíblia só existe para levar a gente para o céu. Não tem mais outra utilidade, porque esse mundo vai de mal a pior. Tudo o que existe um dia vai ser destruído, finalizado de alguma forma. Então não há o que nós falarmos sobre política a partir da Bíblia. A gente pode falar de política a partir da filosofia, a partir de abordagens ideológicas, mas não a partir da Bíblia.
E esse texto que nós lemos, meus irmãos, é um texto totalmente político. Nós podemos dizer que é um texto teológico, mas que ele se refere à esfera da política, uma esfera que muitos de nós aprenderam de maneira errada. E eu sinto dizer que aprendemos de maneira errada até dentro da igreja. Eu não nasci no contexto presbiteriano, não nasci no contexto reformado. E eu posso dizer que há uma década, talvez mais tempo atrás, eu teria passado por esse texto como um texto enfadonho. Como às vezes a gente se depara com algum texto da Escritura e acha aquilo meio enfadonho, meio uma espécie de preciosismo do autor bíblico. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que, junto com a doutrina do sola escritura, nós devemos admitir uma outra doutrina, que é a doutrina do toca escritura. Toda a escritura ela é infalível, ela é inerrante, ela goza dos mesmos atributos. Então Deus não desperdiça a palavra. De vez em quando eu pego alguns crentes falando assim, você tem que ler mesmo os evangelhos, porque o resto da Bíblia é muito difícil, é muito obscuro, sabe? E isso é uma grande falácia que tem contribuído para a destruição da igreja. Porque nós temos que aprender a olhar a palavra de Deus como inteiramente canônica, inteiramente soprada por Deus, inspirada por Deus. E esse aqui é um texto político, porque Neemias é um livro fortemente político. Nós temos exposto esse livro de maneira continuada e nós já estamos cientes de que quando Neemias fica a par da situação de seu povo, ele pede ao rei da Pérsia que retornasse a Jerusalém para que construísse os muros. E Neemias lida com oponentes externos. Ele lida com Sanbalate, com Tobias, com outros que vão se acrescentando, como o irmão Ageu citou em uma das suas pregações recentes. Os inimigos externos de Neemias só vão aumentando. Murmuradores, blasfemadores, pessoas que estavam cooperando para o fim da obra de Neemias. E Neemias nunca parou de trabalhar. Ele era um homem extremamente ocupado e comprometido com a causa do Senhor. Esse capítulo aqui é um capítulo que, se você for ler o livro de Neemias integralmente, como eu recomendo que os irmãos façam, você vai notar uma certa quebra na narrativa aqui. Porque até o capítulo 5, Neemias está lidando com inimigos externos. Aqui não. Aqui ele está lidando com problemas internos. E por que eu falei que isso tem a ver com política? Porque a política é assim. Há pessoas levantadas por Deus para lidar com a política. E Neemias foi um exemplo de um homem levantado por Deus para a esfera política. Hoje, uma das razões pelas quais o Brasil é o que é que nós não temos homens de Deus suficientemente comprometidos na esfera política. Neemias era um homem assim. Então, você quer ver um exemplo de político bíblico? Olha para Neemias. E o livro de Neemias é tão maravilhoso que ele mostra a política no que tange a forma como você lida com inimigos externos, mas também como você lida com problemas internos. Neemias, aqui, lida com algo que acontecia dentro do próprio povo de Deus. Vê males perpetrados por gente que era judia e fazia o mal aos seus irmãos. Nós temos que entender que nosso Deus é um Deus que odeia a injustiça. E esse capítulo 5 do livro de Neemias é um capítulo em que são apresentadas injustiças que aconteciam dentro do próprio povo de Deus. Do verso 1 ao verso 5 do capítulo que nós lemos, há uma afirmação de que os oprimidos choravam, lamentavam. Eles levaram a sua causa até Neemias. Neemias era o governador de Jerusalém. E esses tempos difíceis tornaram os pobres miseráveis. E o comentarista Matthew Henry diz o seguinte, para explicar essa situação em que o povo de Deus estava tão empobrecido que tinha que se vender como escravo, vender os filhos como escravos, as filhas como escravas,
para conseguir pagar o que eles deviam. E Matthew Henry vai dizer que havia boas razões para isso. A primeira delas é que, no livro de Ageu, nós vemos o profeta falar sobre uma escassez de trigo que aconteceu em decorrência da ausência de chuva. E também Malaquias vai mencionar o quê? Vai mencionar que o não pagamento dos dízimos acabou acarretando a ira de Deus sobre o povo. Aquela passagem tão conhecida que às vezes a gente lê no momento das ofertas, né? Que diz que Deus ele punia o povo por não estar pagando o dízimo. E isso teria produzido uma escassez de alimentos, tal que o povo não tinha condição de pagar os impostos e de pagar empréstimos a que recorreram para quitar esses impostos. A nação de Judá, naquela circunstância, nós temos que lembrar que ela ainda era vassala do Império Persa. Ela pagava impostos para a Pérsia. Era um povo cativo. E por esse motivo, os judeus pediram empréstimo aos mais ricos, aos mais poderosos da nação de Judá. E sabe o que o livro de Neemias declara? Ele afirma que os usurários, ou seja, aquelas pessoas que emprestavam dinheiro no meio judeu, eles eram excessivamente duros com os pobres. Eles davam empréstimos aos pobres. Mas empréstimos a juros altos, que obrigavam os pobres a hipotecar suas terras, suas casas. Ou seja, eu não tenho como pagar o meu empréstimo. Vou fazer o quê? Vou vender minha casa, vou vender minha terra. E, em alguns casos, até se vender como escravos. E a gente precisa ter aqui um determinado cuidado, porque normalmente quando as pessoas falam de escravidão, a gente lembra da escravidão do Brasil, né? Das Américas. A gente acha que escravidão é aquela coisa cruel, aquela coisa extremamente dura, que muitos tornaram uma espécie de mito fundador do Ocidente, né? Para tentar desconstruir toda a cultura cristã ocidental, eles vão tentar colocar a escravidão como o que deu origem ao Ocidente. Claro que de maneira equivocada, mas nós não podemos negar que o tipo de escravidão que existiu aqui no Ocidente foi brutal. Foi uma coisa sui generis. Porque a escravidão bíblica era muito diferente dessa escravidão que a gente vê nos filmes, né, que os professores de história falam, que os progressistas muitas vezes atacam a fé, falando que aquilo foi feito no mundo cristão. A escravidão bíblica, ela se dava num contexto onde você não podendo quitar uma dívida. Então vamos supor que eu devo muito dinheiro para o Igor. E qual que é a lei bíblica? A lei bíblica não trabalha com a ideia de uma penitenciária, não trabalha com a ideia de uma cadeia. Eu não posso pagar o que eu devo para o Igor. O que o Igor vai fazer? Vai me levar para a justiça? Eu vou ser preso. Eu vou ser preso, acabou. A lei bíblica, ela pensava em termos de restituição. Então, eu devo para o Igor, eu tenho que pagar. Agora, e se eu não posso pagar, o que eu tenho que fazer? Eu vou passar a trabalhar para o Igor, por um tempo. Então, você é um escravo. Esse era o escravo bíblico. Né? O escravo bíblico, ele surgia no contexto de que eu tenho uma dívida e eu não posso pagar. Então, eu passo a dar minha força de trabalho para ele por determinado tempo para quitar essa dívida. Só que, o que os ricos faziam? Eles se aproveitavam da situação vulnerável dos pobres que viviam uma situação, uma circunstância de escassez de alimentos, de escassez financeira, de ter que pagar altos impostos. E assim, o que a gente vê nesse contexto, em Neemias capítulo 5? Que o povo gemia tamanha a opressão. Pois haviam sido libertos de uma nação estrangeira para ser oprimida pelo seu próprio povo. E olha que coisa curiosa. Os nobres e magistrados dentre os judeus, eles faziam com seus irmãos a mesma coisa que as nações pagãs haviam feito com eles. Olha que coisa, né?
Você vê que, assim, é algo calamitoso. O próprio judeu, que deveria ter compaixão do seu irmão, daquele que fazia parte do seu povo, o oprimir. O oprimir para que ele ficasse cada vez mais à disposição dos ricos. Eles começaram a fazer dos pobres seus escravos. E isso chegou até Neemias. Neemias era o governador da nação de Judá naquela ocasião. E o que ele faz? Como que Neemias procede diante dessa situação extremamente complexa? E política é algo complexo. Deus precisa realmente vocacionar pessoas para lidar com isso. Neemias foi alguém com essa vocação. E Neemias não ignora esse tipo de coisa. Ele era alguém extremamente atarefado, ele tinha muita coisa para fazer. Mas ele ouve, ele averigua a causa dos pobres. Porque nem sempre os pobres estão certos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Não é porque um pobre está dizendo algo que aquilo está necessariamente correto. Temos que lembrar que a pobreza não é um atestado de que a pessoa é verdadeira. Há pobres que são malignos. Há pobres que acusam os ricos de maneira temerária e equivocada. Mas o caso que o livro de Neemias nos apresenta é um caso em que a queixa deles era legítima. Os clamores dos pobres eram justos. E a palavra de Deus diz o seguinte, que aqueles que não mostram misericórdia devem esperar um juízo sem misericórdia. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, né, que à medida com que julgardes, o julgarão a vós. Ele fala isso em relação ao julgamento. E ele vai falar naquela parábola do credor incompassivo sobre como que nós, tendo sido perdoados por Deus, devemos perdoar nossos irmãos. Devemos usar de misericórdia para com eles. Nas palavras de Matthew Henry, abre aspas, foi um agravante do pecado desses judeus opressores o fato de eles próprios terem sido libertados tão recentemente da servidão, o que os obrigou em gratidão a desfazer os pesados fardos. Era necessário que esses ricos tivessem compaixão dos pobres. Mas não foi o caso. Não foi o caso. Eles se aproveitaram da crise. Eles tiveram uma mentalidade individualista. Não pensaram em seu povo. Não agiram com caridade. Neemias, diante de todas as suas ocupações, se deu o trabalho de ouvir o clamor dos oprimidos. Como igreja, nós temos ouvido o clamor dos oprimidos? É uma pergunta a se fazer. Neemias não apenas se inquieta com essa situação. Porque tem gente que é assim, tem gente que se inquieta com as coisas, mas não faz nada, né? Fala, pô, tá tudo ruim, é isso, tá ruim, e eu não vou fazer nada. Mas Neemias, ele convoca uma grande assembleia. E ele chama os magistrados, os ricos, nessa assembleia, onde confronta a hipocrisia deles. Neemias diz abertamente, o povo de Deus havia sido escravo, vendido às outras nações. Como um judeu poderia estar explorando outro judeu exatamente como as nações pagãs faziam? Neemias vai dizendo no verso 8, o povo de Deus disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente, segundo nossas posses. E vós, outra vez, negociarias vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Neemias, ele confronta os ricos, alegando que eles deveriam andar segundo o temor de Deus. Neemias, ele aponta para a lei de Deus. A lei de Deus, como eu vivo dizendo, algumas pessoas não entendem isso. Eu vivo dizendo que a lei de Deus não é uma lei legalista. Ela é uma lei baseada em princípios e que prega a misericórdia, prega a caridade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, né, que o amor é o cumprimento da lei.
E aqueles ricos, ao fazer isso, eles estavam atraindo a ira de Deus sobre o seu povo. Os ricos, né, no seu individualismo, no seu oportunismo, de se apropriar da crise como uma ocasião para ter mais dinheiro, para obter escravos, atraíam a ira de Deus. E Neemias vai além disso, porque Neemias toma a si próprio como parte do problema. Muitos de nós são muito eficazes em apontar o dedo e falar: as pessoas estão erradas, a igreja do século XXI está errada, está acontecendo isso, daquilo de errado. Mas não move um dedo para mudar e não se assume como parte do problema. Neemias, ele era um rico, ele era alguém comparado com o restante da nação privilegiado. Ele voltou a Jerusalém com o aval do rei da Pérsia. Ele era copeiro do rei, como a gente já expôs semanas atrás, uma posição de destaque. E olha o que Neemias diz nos versos 10 e 11. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Ou seja, ele estava também emprestando dinheiro. E agora, ele deu de mão esse empréstimo. Ele abandonou esse empréstimo. Então, vamos supor, na situação hipotética de que alguém estava devendo a ele perdoou, mediante o contexto de crise, um contexto tão duro. E olha mais o que Neemias diz: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Neemias, então, constrange os ricos a restituírem aquilo que tomaram dos pobres. Os pobres estavam sendo oprimidos verdadeiramente pelos ricos. E Neemias os instrui, os ordena que restituísse aquilo que tomaram. E Neemias, ele constrange os ricos a tal ponto que ele não somente diz para eles fazerem isso num sentido instrutivo, mas ele os obriga a jurar, a partir de um juramento solene, se comprometer de que eles restituiriam o que roubaram, não mais pedindo o que não era devido. E esse foi um juramento feito diante de sacerdotes, ou seja, algo público e com o peso do juramento. Neemias, ele chega a este nível, compreendendo que aquela era uma situação crítica. Neemias tinha muitos inimigos externos com os quais se preocupar, mas ele também voltou os seus olhos para aquilo que estava errado dentro do povo de Deus. Neemias não apenas falou, ele fez. Como líder, ele deu exemplo. A gente estava falando hoje no Instituto sobre como muitas pessoas elas saem da igreja, se tornam desigrejadas, por uma razão que nós deveríamos pelo menos ouvir. Ainda que a gente não concorde com muitas das críticas do desigrejado, há uma coisa muito importante que a gente precisa levar em conta, que leva muitas pessoas a saírem da igreja. Sabe o que é? É a hipocrisia. Eu já participei de evangelismo em rua, e eu conversava com muitos jovens. E é impressionante, aqui em Petrópolis, pelo menos, parece que quase todos os jovens que você vê na praça, por exemplo, já foram da igreja, em algum momento da vida. E você vai ouvir histórias do tipo: eu estava numa igreja, o pastor falava A e fazia B. Que credibilidade que a igreja tem se ela age dessa forma? Que credibilidade você tem se você fala uma coisa e você vive outra? Essa história de faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não é bíblica não, gente. Isso não tem nenhuma base bíblica. Isso é uma coisa diabólica. E você quer coisa mais diabólica do que você tornar algo bom detestável? É o que a igreja vem fazendo muitas vezes. Hipocrisia. E aqui Neemias dá uma lição para a gente. Porque Neemias, quando ele fez essa convocação ousada, quando ele tomou essa atitude extremamente rígida, ele fez exatamente
o que ele exigiu que os ricos fizessem. Ele tomou a frente em tomar aquelas iniciativas. E olha o que Neemias faz. Ele deixa de exigir o pão legítimo que os governadores que respondiam ao rei da Pérsia, tinham direito. Neemias tinha direito a receber o pão do governador, mas ele abre mão desse direito. Olha o que é dito no verso 10. O verso 10 diz: também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos... Não, peraí, desculpa, gente. Eu peguei o verso errado, sabe? Desculpa. É o 13, obrigado aí, gente, vocês estão ligados. O verso 13 diz assim: também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça a Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. Não, peraí, não é esse não, é mais pra frente. É o 14, isso. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Ou seja, ele abriu mão de um direito para dar exemplo de que não se devia oprimir o povo daquela forma que os ricos estavam fazendo. E ele faz isso em antítese àquilo que vinha acontecendo há bastante tempo na nação de Judá. Olha o que o verso 15 diz: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor a Deus. Os governadores que vieram antes de Neemias, eles estavam explorando o povo, do mesmo jeito. Estavam extorquindo o povo. Você vê hoje para os nossos políticos, né? Nossos políticos, está tudo errado, eles conseguem aumento de salário de 70%. Eles não estão nem aí. Eles veem política como uma forma de subir na fita. Mas você vai esperar o que de ímpio? Ímpio é isso. O que não pode é o povo de Deus ser assim. E Neemias, ele mostrou aqui como proceder diante de uma situação dessa. Neemias deu um exemplo. Ele falou: eu vou abrir mão do meu direito. Não interessa se todo mundo antes de mim faz errado. Eu vou fazer o certo. Então, para você cumprir a vontade de Deus, para você fazer o que é certo, muitas vezes você tem que pagar o preço. A gente hoje vive um evangelho soft, um evangelho que não custa nada. Uma cruz que ela é de isopor. Muita gente quer carregar uma cruz de isopor, não quer pagar o preço. Neemias pagou o preço. Neemias abriu mão do seu direito. Ele poderia ter seguido numa prática já estabelecida de extorquir, mas ele falou: eu não vou continuar fazendo isso. E Matthew Henry vai dizer o seguinte, ó: em geral, ele não agiu como os governadores anteriores. Ele não queria, não ousava por causa do temor a Deus. Ele tinha reverência pela majestade de Deus e pavor da sua ira. O temor a Deus o impediu de oprimir o povo. Aqueles que verdadeiramente temem a Deus não ousam fazer nada cruel ou injusto. Foi puramente isso que o conteve. Ele foi generoso, não para receber elogios dos homens ou para obter vantagens com seu interesse pelo povo, mas puramente por consciência, por temor a Deus. Este será um princípio não apenas poderoso, mas também aceitável, tanto de justiça quanto de caridade. Neemias encerra esse capítulo com uma oração. Ele diz assim, no verso 19: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Por conta da teologia da prosperidade, muita gente começou a bater nela de maneira apropriada. Falar que a teologia da prosperidade está errada, né, que a vida cristã não é um mar de rosas, não é uma forma de você enriquecer. Só que eu preciso dizer para vocês o seguinte, meus irmãos. Tem muita gente que bate na teologia da prosperidade que torna o cristianismo uma coisa detestável também. Parece que Deus ele não abençoa ninguém, né? Tem gente que acha que assim, eu vou ser um cristão, minha vida vai ser só sofrimento, só dor, só luta, só tudo de ruim. E a palavra de Deus não apresenta um Deus assim. Se você acredita num Deus assim, você está acreditando num Deus errado. Porque o nosso Deus é um Deus bondoso. Nosso Deus é um Deus que abençoa aqueles que andam de maneira reta. Não estou falando que você vai ser rico.
Não estou falando que você necessariamente vai ter prosperidade material. Mas que você vai ser abençoado é fato. A lei de Deus diz, né, que o homem bem-aventurado, ele é como uma árvore que dá o seu fruto no tempo certo. Então ele é abençoado. E Neemias sabia disso. Tanto que olha o que Neemias fala. Ele pede para Deus se lembrar do que ele estava fazendo. Se lembrar do bem que ele estava fazendo ao povo. Alguns que são muito críticos da teologia da prosperidade, talvez olhassem isso e falassem, nossa, Neemias está sendo ousado demais, né? Deus não tem que dar nada para a gente. E é verdade, Neemias sabia disso. Só que o ponto é que nosso Deus é um Deus que abençoa as boas obras. Quando a gente estuda a confissão de fé, a gente aprende que as nossas boas obras não são perfeitas. Por melhor que sejam as nossas obras, elas não são suficientes para salvar. Nós não somos salvos pelas obras. Mas Deus, na sua benevolência, nos recompensa pelas nossas boas obras. E é isso que Neemias está evocando aqui. Ele está evocando a lei do Senhor. A lei do Senhor é justa. Ela não é pesada, ela não é impraticável, como algumas pessoas dizem. Nós não podemos ser salvos por ela. Temos que lembrar sempre da justificação que ela vem pela fé ou pelas obras. Mas nosso Deus é um Deus que olha as nossas obras, escrutina as nossas obras e as recompensa. Nosso Deus é um Deus que abençoa. E Neemias evoca isso. Ele paga o preço, ele abre mão, ele se faz parte do problema. Ele move os opressores a se arrependerem. E ele sabia que isso era agradável diante de Deus. Eu gostaria de trazer aqui, meus irmãos, para a gente finalizar, 3 lições que eu acredito que são válidas para a igreja. A primeira delas é que a igreja ela deve aprender a tomar a dor dos oprimidos, especialmente a dos domésticos da fé. A gente deve fazer o bem, deve agir com caridade, especialmente em relação aos nossos irmãos na fé. Nós temos nos preocupado com a injustiça que é feita aos necessitados? É uma pergunta. Em decorrência de uma certa penetração de uma determinada ideologia política no meio cristão, parece que se você fala de cuidado aos pobres, você é mal visto. Você é visto como alguém de progressista, como alguém de esquerda. E a grande verdade é que se você lê o Antigo Testamento, você vai ver uma preocupação enorme dos profetas, afirmando como a ira de Deus vinha sobre aqueles que oprimiam os pobres. Como você não fazer a causa dos órfãos e das viúvas é um pecado que clama ao céu, um pecado que ele clama pela vingança de Deus. Então, onde você vê injustiça em relação ao pobre, você vê clamor pela vingança de Deus. E Neemias sabia disso. Neemias sabia que Deus é um Deus que odeia a injustiça. Nós, de igual forma, devemos odiar a injustiça. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus, no Sermão do Monte, não estava inventando coisa. Estava trazendo ensinamentos morais que nunca antes apareceram na história da humanidade. Qual muita gente pensa até no meio cristão. Jesus estava afirmando a lei. A lei manifesta no Antigo Testamento. Que os fariseus haviam eclipsado, haviam abandonado, haviam distorcido. Então nós devemos ter fome e sede de justiça. E essa sede de justiça envolve justiça não só nas nossas vidinhas pessoais, né? Na nossa vida individual. Você deve ser sedento por justiça na sua vida individual, sim, claro. Mas é para além disso, é em relação aos mais prejudicados, aos oprimidos, aqueles que, de alguma maneira, sofrem com a circunstância atual. Havia no meio do povo de Deus, a gente tem que lembrar que no Antigo Testamento, a nação eleita era a nação de Israel. Era aqui, no caso, a nação de Judá, que havia retornado do cativeiro.
E havia dentro do povo de Deus aproveitadores. Judeus ricos que só pensavam no próprio umbigo, que viram na crise uma oportunidade. A gente vê hoje, muita gente vendo na crise a oportunidade. Inclusive muitos cristãos, eu tenho que dizer. Lamentavelmente. O que você vê de oportunistas aí no meio cristão é uma coisa gigantesca. Nós precisamos nos precaver disso. Tomar a dor daqueles que sofrem. Tomar o lado daqueles que são injustiçados. Diante de uma injustiça, a gente não pode ficar do lado de quem perpetra a injustiça. Nós devemos tomar o lado dos injustiçados e trabalhar para que a justiça seja feita. O que me leva à segunda grande lição para a igreja do século XXI, que a igreja deve se mover como uma autoridade profética para corrigir a injustiça. Neemias era um homem definitivamente atarefado, ele tinha muita coisa para fazer. Você constrói o muro de Jerusalém, você se preocupa com as ameaças externas. Ele tinha muita coisa ocupando a cabeça dele. Mas ele se compadeceu dos pobres, ele entendia que há uma necessidade de ouvir a causa dos desfavorecidos. E você vai ver isso no Novo Testamento. As pessoas vão olhar e falar assim, Gabriel, isso aí é Antigo Testamento, isso aí já passou. Com aquela mentalidade dispensacionalista, antinomista. Mas se você pega, acontece algo parecido em Atos. No livro de Atos, os apóstolos eles estavam muito dedicados à oração, à pregação da palavra. Não conseguia cuidar das viúvas. Foi aí que surgiu a diaconia. Eles estabeleceram homens para aquele serviço, que era um serviço necessário. Mas que os apóstolos sozinhos não estavam dando conta. Então você vê como a palavra de Deus, no seu sentido único, afirma que nós devemos fazer a causa dos necessitados, dos oprimidos, primeiramente no nosso meio cristão, enquanto povo de Deus. A injustiça precisa ser denunciada. Nós precisamos cultivar a prática de denunciar as injustiças. Há muita injustiça na nossa sociedade. O Brasil é um país onde você não vai ter dificuldade em ver injustiças sendo feitas. E o que a igreja deve fazer diante disso? Ela tem que confrontar. Ela tem que realmente apresentar que isso está errado. Mas para você fazer isso, você precisa antes ser o exemplo. Não adianta criticar sendo um hipócrita. Não adianta a gente apontar o dedo se tem uma trave no nosso olho. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal não salga, se a luz não ilumina, para que eles servem? Então, é necessário que nós sejamos diferentes. É necessário nós termos a prática da justiça. É necessário que a injustiça seja confrontada e seja corrigida. É necessário que, caso algum de nós esteja cometendo a injustiça, nós a abandonemos. Deixemos de cometer a injustiça. Porque isso, diga-se de passagem, é um traço de conversão verdadeira. Quando a gente olha para a ocasião em que nosso Senhor Jesus Cristo vai na casa de Zaqueu, Zaqueu recebeu a Cristo, as pessoas olharam feio para Jesus e falaram, nossa, como é que Jesus vai sentar com um pecador, vai na casa de um pecador? E o que é dito? Que Zaqueu, ele restituiria aquilo que ele roubou. 4 vezes mais. Então, houve transformação na casa de Zaqueu. Há muitas pessoas que estão cometendo injustiça. E, ao serem confrontadas, elas irão se arrepender. Esse é o poder do Evangelho. Se você não acredita nisso, você não acredita no Evangelho. Você vê que quando Jesus vai na casa de Zaqueu, ninguém dava nada por ele. Ele extorquia as pessoas. Ele roubava, efetivamente. Mas quando Jesus vai à casa de Zaqueu, Zaqueu se arrepende. E a palavra de Deus ela não diz, né, o que Jesus falou para Zaqueu quando ele estava na casa dele. Mas eu imagino o que Jesus tenha dito.
Eu imagino que Jesus tenha confrontado aquilo que ele vivia. E Zaqueu ouviu e se arrependeu. Assim como os ricos nessa ocasião aqui. Eles estavam extorquindo, estavam explorando. Neemias os força a jurar que se arrependeriam. Porque o arrependimento não é só você falar que você se arrependeu. É você mudar a sua ação. É aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que extorquia, não extorque mais. É você restituir as terras, restituir as posses, você não cobrar mais empréstimos a juros. Então é isso que a igreja precisa ser. Ela precisa ser uma autoridade profética que corrige a injustiça. E por fim, meus amados irmãos, a igreja ela deve cultivar abnegação em tempos de crise. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos num tempo de crise. Nós vemos pessoas aí ostentando dinheiro. Né? Pessoas que fazem da riqueza um meio de se validar socialmente. Há pouco tempo, eu estava no meio de algumas pessoas do meu ambiente de trabalho, porque tive uma confraternização da minha empresa. E a gente estava conversando, né, sobre essas celebridades aí, né, que fazem essas celebridades aí do século XXI. Algumas eu fiquei sabendo por acaso, e eu até falei com o pessoal que eu preferia nem saber que existe. Mas você vai ver hoje muita gente totalmente irrelevante, cheio de dinheiro, né, ostentando, pessoas se inspirando nesse tipo de gente. E pasmem, cristãos também. Nós vivemos num tempo de crise, gente. Um tempo de crise, inclusive econômica. Se você olhar para o Brasil, e se você olhar para Petrópolis, então, né? Petrópolis está numa situação de calamidade financeira. E, normalmente, a gente só pensa no nosso próprio umbigo. Se a gente estiver bem, tiver todo mundo ruim, ok, eu estou bem, tá tudo certo. E, ai do povo de Deus se Neemias pensasse assim. Ai do povo de Deus se Neemias tivesse essa mentalidade. Porque ele era parte da elite. Ele era o governador. Ele tinha direitos, enquanto alguém que respondia por o rei da Pérsia. Mas ele abriu mão do seu direito por temor a Deus. Eu imagino o que Neemias pensou. Como é que eu posso estar ganhando dinheiro, né, por ser governador, enquanto os meus irmãos estão sofrendo tanto? Neemias não pensou no seu próprio umbigo, ele pensou no povo de Deus. E a igreja precisa cultivar isso. A igreja precisa cultivar a caridade. Ela precisa viver de maneira abnegada. Precisa estar disposta a, em alguns momentos, abrir mão de certas coisas. E isso eu não digo só para a igreja, eu falo para pessoas. Aqui no Brasil a gente tem uma mentalidade de querer se dar bem a todo custo. Você tem a oportunidade de você se dar bem, você se dá bem. Você não está nem aí para se outra pessoa vai estar perdendo com isso, se você vai prejudicar alguém com isso. Isso não é mentalidade de cristão. O cristão é alguém que vive a caridade. E Neemias ensina a gente isso. Políticos cristãos, aqui fazendo um link com a política, porque essa é uma narrativa muito política, né? Totalmente política, eu diria. Embora isso sirva para as nossas vidas individuais, também tem dimensões políticas. Né? Política não é uma coisa que é só o que acontece no Congresso ou na prefeitura. Não, nossas vidas têm uma dimensão política e a palavra de Deus ela norteia essa esfera da existência humana. Mas eu fico imaginando, né, políticos cristãos que chegam lá e pensam exatamente igual quem está lá dentro. Não mudam. Não estão dispostos a pagar o preço. Não estão dispostos a ir na contramão de práticas que já estão estabelecidas. Práticas que são opressoras, realmente. Eu usei o exemplo do salário dos nossos políticos, uma coisa absurda.
E você vê muita gente, às vezes, indo para a política, sem questionar isso, sem bater de frente com isso. Por quê? Porque a partir do momento que ele está lá, ele faz parte daquela casta. Ele quer se dar bem lá. Então, meus amados irmãos, a gente precisa falar essas coisas. A gente precisa falar que a palavra de Deus é clara, ela norteia isso. O Brasil é o que é por conta da desobediência à palavra de Deus. O Brasil, meus irmãos, é um país que atrai a ira de Deus. Eu estou falando algo aqui muito sério. O Brasil é um país que, de vez em quando, eu converso com algumas pessoas próximas a mim, é um país que ele está sob a ira de Deus. Porque é tanta coisa ruim que existe no Brasil. Mas tanta coisa ruim. Tudo de ruim que você pode ver na Bíblia acontece no Brasil. E acontece em larga escala. Então, às vezes, eu vejo algumas pessoas que parece que não tem esse senso da realidade, né? Acha que não, tá tudo certo no Brasil, né, e tal, 30% de evangélico. Que 30% de evangélico é esse? Que o Brasil continua do mesmo jeito. A corrupção não muda, as injustiças não são mitigadas. Que igreja é essa que não faz a diferença? Que Deus ele tenha misericórdia de nós e que essa palavra ela sirva para nós refletirmos enquanto igrejas em como nós podemos fazer a diferença. Há muito a ser feito, meus irmãos. Nós temos que, enquanto igreja, nos compadecer dos injustiçados, denunciar a injustiça e cultivar a abnegação, sabendo que há muitos males que acontecem por aí e nós temos que dar exemplo. Você quer falar algo, você ser ouvido, você deve ser exemplo. Que Deus nos abençoe, irmãos.